Isso aí. Fala, galera. Bem-vindos ao VNcast, o podcast oficial da Vieni Conoi, assessoria em cidadania italiana. Eu sou o Matheus, esse aqui é o Renato. Eu sou aqui da equipe do Vieni Conoi e ele é o dono da empresa, né? Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast, né? Dessa vez aqui com o Matheus. É isso aí. E a gente vai estar falando aqui um pouco de cidadania italiana. Quem sabe a gente vai falar também sobre tempo de processo, para quem tem a vontade de vir à Itália fazer o processo sozinho, né? Boa. Isso aí. E o Matheus vai estar... Matheus, gente, ele vai estar um pouco se apresentando aí. Ele faz parte da equipe e vai fazer parte aí de vários podcasts, né? E ele vai estar se apresentando para vocês agora. Quem é o Matheus? Pois é, eu vim aqui, né, fazer a minha cidadania com você e nós acabamos ficando amigos e eu entrei para sua equipe, né? Pois é, gente. Matheus esteve aqui quando? Isso. Então, meu processo atrasou, né? Mas a culpa foi minha, não foi culpa sua. Uhum. Eu que vim sem documento, eu vim com documento faltando, né? Mas eu cheguei aqui em novembro do ano passado, né? E daí eu fiquei aqui 5 meses, voltei para Portugal e tô voltando para cá agora para pegar meu passaporte segunda-feira. Então, só posso explicar bem. O processo ficou pronto e o agendamento do passaporte levou o quê? 3 meses, né? Levou 3 meses, é. Então, assim, ó, o Matheus, gente, ele veio pra Itália e faltava a certidão do avô, que foi uma outra empresa aqui, né, que você contratou. Contratei, eles não entregaram o documento e aí você teve que se virar para arrumar. E arrumou em um mês, né? E arrumou em um mês, A né? outra empresa demorou 5 e não conseguiu. 5 meses. Então, foi um pouco difícil, mas chegamos no final, né? Deu certo, isso que importa. Gente, olha, é muito importante estar com o Matheus aqui, porque o Matheus é um cliente e quem sabe nesses podcasts ele vai passar um pouquinho da experiência, como ele fez para montar a pasta dele, se vale a pena contratar uma assessoria ou não, se... enfim, a gente pode até falar também, a gente vai falar, dar uma pincelada nesse podcast sobre assessorias na Itália, né? Porque é algo tão fundamental, importante e que as pessoas têm medo, porque... Matheus, somente esse ano, a gente até conversa diariamente, mais de 100 pessoas voltaram para o Brasil por contratar assessorias erradas, né? Então é um tema, muitas das vezes. Então eu tenho certeza que quem está de lá vendo o podcast está com aquela curiosidade, né? Então nesse primeiro podcast oficial, a gente pode explanar vários assuntos e é o Matheus hoje, gente, que vai estar me entrevistando. Para quem não me conhece, sou o fundador da Vieni Conoi Assessoria Italiana. Assessor mestre. Assessor, né? Mais de 1.046 processos realizados. Então, o Matheus vai estar lidando aí com a visão de cliente, fazendo as perguntas, e eu, como assessor, tentando responder, né? As perguntas dele. E aí, por onde que a gente começa? Vamos começar pelo processo em si? O processo em si. Etapas do processo? Pode ser. Então tá. Qual que é a diferença entre o processo judicial e o processo administrativo? Uma grande pergunta o processo judicial, né, é um processo que a gente tem hoje 3 vias de reconhecimento, né? A gente tem a via consular, né, que as pessoas podem ir até o consulado e esperar. Alguns morrem de tanto que esperam. E eles vão no consulado do Brasil ou em qualquer consulado do mundo? Se for um residente em outro país, ele pode ir lá. Tipo assim, eu vou falar do Brasil porque a grande parte dos requerentes são brasileiros e moram lá. Né? Então, assim, hoje o passaporte já é considerado o segundo melhor do mundo. Então, quem mora fora, muitas das vezes já tem um green card. Então, eu já tive clientes que tinham um green card americano que veio para a Itália fazer a cidadania italiana porque tinha um sonho. Mas a grande parte está no Brasil. Então, tem um consulado, que alguns literalmente morrem esperando e não conseguem, né? Porque aquele sonho que leva 10, 12 anos. Você entra na fila e fica lá sofrendo. Fica lá sofrendo. E tem um processo via judicial hoje, que nesse ano foi mudado, né? Porque uma vez fazia em Roma, estava demorando bastante também. Agora, o judicial pode ser feito na Itália, né? Na região onde nasceu, um exemplo, quem nasceu no Vêneto é feito na região de Giulia Venezia, né? Que é um tribunal muito bom. E o cliente não precisa vir à Itália, né? Ele manda uma procuração para a gente dá entrada no tribunal e ele fica no Brasil. O processo é muito mais econômico porque pode entrar toda a família. Então, o processo judicial significa que você está entrando com um processo mesmo... No tribunal. No tribunal para fazer o reconhecimento. Isso, né? Isso. E o processo administrativo, que foi o que você optou, né? Que
você já estava em Portugal também, né? E aí tem pessoas que querem vir já morar na Itália e fazem o administrativo, que é viajar diretamente para a Itália. Eles viajam diretamente para a Itália e fazem aqui. O processo é mais rápido, mas custa mais também, né? Porque passagem, assessoria também custa mais, porque tem questão de aluguel, casa, despesa, e muda completamente, mas é mais rápido, né? E quando o cliente vem aqui, onde que ele fica? Como é que funciona essa parte? Ele chega aqui na Itália, fica perdido, ele tem que arrumar a casa dele, como é que funciona isso aí? Então, vamos falar em base o que aconteceu contigo, né? Quando você entrou em contato com a gente. Eu já sei a resposta, quem quer saber são eles. Mas aqui, quando você chegou, a gente pegou no aeroporto. Então, qual é o trabalho que a gente faz de assessorar as pessoas? A gente sabe que as pessoas vêm para a Itália e não sabem falar italiano. Tem medo, não sabe se locomover do aeroporto até a casa. Então a gente pega no aeroporto, nós já temos nossas casas. Hoje a gente trabalha no sul, como no norte, né, no nordeste da Itália. Então a gente tem os nossos apartamentos e o cliente já chega e a gente já sabe onde ele vai, já tem um quarto esperando ele, né? A gente já tem muitas das vezes já um agendamento no Comune. Então quando o cliente chega, ele não tem a preocupação, o que eu vou fazer para chegar na casa? O que é que eu vou fazer para pegar um trem? A gente já está aguardando o cliente no aeroporto, né? Então a gente pega o cliente, leva para casa, ajuda a fazer o supermercado. É como eu faço com meu filho de Matia, né? Ensinei ele a andar, ele já está andando, agora estou cuidando para ele não cair, para ele não se machucar. Então, basicamente, o cliente chega aqui, a gente cuida de todos os detalhes, saúde, farmácia, acompanha nas necessidades, porque a gente sabe, por conta do idioma, as pessoas têm alguma dificuldade, têm medo, enfim. Então a gente procura simplificar uma coisa que é tão difícil para quem não conhece a língua e não entende de italiano. Mas essa é uma coisa muito interessante também do idioma, porque o espanhol a gente praticamente entende, né? Se o pessoal tá falando espanhol. E o italiano eu achava que era mais difícil, mas não é tão difícil assim, não. Uns 80% de cara, assim, chegou aqui, uns 70%, 80% já dá para entender. Se a pessoa quiser que você entenda, né? Igual a gente tava conversando com aquele senhor mais velho hoje, ele tava difícil de entender. Eu ia falar isso agora. Mas acho que é o sotaque, ele falava rápido, meio embolado. Ele é de Sicília, né? Então tá tem aí. um acento que você não entende. Eu consigo conversar com ele, mas assim, tem palavras que, para quem não... ele tava difícil. Mas, por exemplo, aquela palestra que a gente foi. Lembra? A gente foi numa palestra. Foi. Aquele cara eu tava entendendo assim, 80%, os outros 20% eu deduzia, que era uma palavra ou outra, e eu tava entendendo tudo que ele tava falando. Até a hora que eu dormi, né? E roncou. Não, mas é interessante falar que essa região norte, né? Emília-Romanha, ele era de Bolonha, aquele rapaz. Então, o italiano, o falar do italiano que é de Bolonha, que é de Padova, dessa região norte, Verona, Vicenza, é o italiano fácil. Você entende, entendeu? Você entende. Ele fala devagar, você consegue entender o que ele está falando. Agora, se você vai para Roma, Puglia, Calabria, né? Sicília, eles falam italiano muito difícil, é complicado. Ou seja, eu consigo entender porque eu viajo bastante para Sicília, né? Enfim, e consigo entender, mas não falo com o acento deles, né? Porque ele é mais carregado. Então, para quem vem para essa área que você ficou, Nordeste, não é tranquilo, entendeu? Tranquilo, mas assim, tem italianos que, por causa do sotaque, por exemplo, se eu for pro Rio de Janeiro, tem palavras que a gente não entende, por que esse cara tá falando? Porque tem a questão da gíria, né? A gíria. E muda bastante, né? Então muda bastante. Então depende muito da região, enfim, da Itália, da onde o pessoal vai ficar, entendeu? E, Renato, em relação ao processo em si, quem opta pelo processo judicial é mais simples, que é montar a pasta, reunir todos os documentos, te enviam esses documentos originais e... Original e o quê? Esqueci da outra palavra. Original, apostilado, traduzido? Traduzido e apostilado, isso aí. Envia, você entra com o processo, passa aí 12 a 24 meses, tá pronto, não é isso? Agora, o administrativo, ele já tem algumas outras etapas, né? O começo é igual, que é juntar a pasta, todos os documentos originais, apostilados e traduzidos. E aí a pessoa vem aqui para a Itália e depois que ela chegou aqui na Itália,
quais que são as etapas até ela ter a cidadania pronta, passaporte em mãos? Vamos falar das etapas sem assessoria. Vamos esquecer um pouco nesse podcast. E nos podcasts seguintes, eu vou falar um pouco da minha experiência, de como comecei. Mas eu não tô aqui para vender um produto. Uhum. Né? A intenção desse podcast é a gente falar de assessoria e ajudar as pessoas. Né? Conscientizar as pessoas como funciona a cidadania na Itália. Uhum. Né? Porque teve o caso da Bárbara que teve aqui, que ela veio fazer a cidadania italiana dela e foi no Comune. Ela já tinha mandado a documentação por e-mail, um Comune que eu trabalho, que a gente faz cidadania. E chegando lá, a mulher não fez porque ela estava num Airbnb, né? Airbnb, não podia registrar. Não podia, e ele, não, vou pegar um hotel, não, a região é fechada, é difícil, o pessoal não aluga casa para estrangeiro. E aí ela caiu num desespero e ela foi num bar. Um cara do bar me conhece, ela disse, pô, tem um brasileiro bacana aqui, ele tem até um negócio aqui na cidade, vai lá conversar. E quando ela chegou no escritório, ela chegou passando mal, chorando. Uhum. Né? Então é bom a gente, nos podcasts, eu vou falar quais são as etapas, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Mas assim, cidadania italiana é um direito de sangue. Né? Uhum. Já começando a falar sobre isso, porque muitas pessoas perguntam assim, mas o que é cidadania italiana? O Brasil tem 30 milhões de descendentes. Muitos desses sonham em sair do Brasil e não sabem que é de cidadão italiano. Então, poxa, não sei, mas às vezes né? Porque o tataravô era italiano. Uhum. Então, o Brasil, o pessoal não tem essa muita cultura de pesquisar. Então, a cidadania italiana, ela não tem limite de geração e ela vem por sangue. Né? Então, se na linha materna ou paterna existe um italiano lá em cima do topo, você tem a descendência. Então, o que acontece? O Estado italiano, sendo consular, sendo tribunal, ele vai solicitar o quê? Que você comprove, de fato, essa árvore genealógica. Então, primeiramente, no Brasil, é montar a documentação no Brasil, né? Eu vou achar a minha certidão em teor, vou subir para o meu pai, ou é para minha mãe, e vou subir para o meu avô, depois eu vou pegar do meu avô, nascimento e casamento. Alguns comuns pedem óbito, outros não. Mas vamos colocar que precisa de óbito também. Então, a gente precisa começar do italiano, porque ele nasceu, ele tem que existir. Pegar casamento do italiano, ele casou onde? Brasil, casou na Itália, até chegar o requerente. Né? Então, primeiramente, o interessado precisa montar a documentação no Brasil. E, independentemente se ele for pedir via consular, via tribunal, Itália, ou via administrativa. Uhum. Nós, a Vinico, na assessoria italiana, a gente dá todo o suporte gratuitamente, né? E esse é o nosso diferencial. A gente ajuda as pessoas, pega esse, vamos avaliar, faz isso, depois que a gente localiza, vocês dão no italiano, a gente pesquisa, faz assim, faz... dá todo o suporte, porque eu vou deixar aqui uma deixa. Até que essa não é uma pergunta. Mas assim, quando você monta todo o processo, beleza, eu consegui montar tudo, mas aí tem a questão de variação de nome. Dá para montar a pasta, mas existe muitas entrelinhas jurídicas, muitas leis que se a pessoa não tem uma consciência ou uma análise, ela pode, quem faz por conta, correr o risco de montar um processo e deixar uma retificação, porque é uma variação de nome grave. Um exemplo, Giuseppe, que virou João, que vai ser um tema, quem sabe, para um outro podcast, né? Não nesse aqui. Que foi o meu caso, né? Só que foi Elisabetta que se tornou Henriqueta. E é um erro grave. É um erro gravíssimo. Aí você teve que retificar. E depois Elisa, ela tinha 3 nomes. 3 nomes, ou seja, você fez uma retificação judicial, né? Fiz uma retificação judicial no Brasil. No Brasil, por quê? Aí a gente entra rapidamente aqui, pessoal. Tem cartórios que aceitam a retificação administrativa. Que eles falam assim, poxa, quando geralmente é sobrenome, tipo assim, Colette, que virou Colette, com 2 C. Aí passa. Passa, o cartório diz, pô, é o sobrenome, eu vou alterar. Mas quando tem mudanças no nome, hoje os comuns italianos nem aceitam. Quando, tipo assim, Paulo virou tipo Marcos. Nem o comune aceita a via administrativa, porque o oficial diz, pô, o comune, ou o brasileiro, o oficial brasileiro, não tem a competência para fazer essa alteração. Para fazer essa, precisa do juiz, então eles não aceitam. Então, quando mudanças simples, a comune italiana aceita e os cartórios no Brasil, a grande parte fazem, entendeu? Uhum.
Então, basicamente é isso, montar a pasta no Brasil. Mas então, beleza. Então a pessoa foi lá, montou a pasta completa, ela já teve seu auxílio, ou ela já tinha esses documentos, já sabe onde é que está o italiano, mandou buscar, tá com a pasta pronta lá. Tá preparada para vir para a Itália. Chegou aqui na Itália, quais são os próximos passos a partir daí? Primeiro passo é fazer o código fiscal. E aqui uma grande atenção para quem vai fazer também, até que contratar outras assessorias, ficar atento, porque acontece muito de outras pessoas que contrataram outras assessorias ligar para a gente e dizer, pô, já estou mais de 3 meses aqui e o assessor nem fez meu código fiscal. Código fiscal é o equivalente ao CPF do Brasil, né? Você não faz nada, não existe processo de cidadania italiana administrativo sem código fiscal. Então, a primeira coisa que a gente faz é código fiscal. Ocorre de eu apresentar a documentação no Comune. Também eu chegar no Comune e dizer, ó, essa aqui é a documentação, né? Dá o tempo do oficial, porque eu já conheço o processo. Então, eu apresento a documentação para o oficial, ele vai analisar a documentação, 10, uma semana, 15 dias, depois o oficial Renato. Porque muitas das vezes eu não gosto nem de fazer residência logo de cara. Eu peço, dá uma olhada aí, e aí já vou marcar uma residência, a gente marca para 20 dias a residência. Então, o Comune olha, Renato, tá ok. O tempo que o cliente está fazendo a residência, né? Que, segundo a lei italiana, para pedir o reconhecimento na Itália, precisa fazer parte dos cidadãos residentes na população daquele Comune. Então, o que é residência, né? Ter um endereço registrado ali perto da Comune, né? Perto do Comune, naquele Comune. Então, a gente vai solicitar residência, a polícia vai passar, vai ver a pessoa ali. O vigile, né? O vigile. Então, tem muita gente que vem para a Itália, contrata assessoria, a assessoria assim, não vai voltar ao Brasil. Né? Pode ir, porque o vigile não... E tem muita gente que cai ainda em golpe assim. Então, é importante, é muito importante. Tem um monte de caso de assessor que fez treta, né, com o vigile ou com a Comune, e aí quem sai perdendo é o contratante, cliente, né? Porque ele perde a cidadania, o assessor vai preso, tudo é cancelado, ele perdeu tempo, investimento e o sonho. Porque a grande parte das pessoas que caem no golpe, elas não querem mais voltar para a Itália. Que eu conheci. Fica desapontada. Desapontada. Eu atendi 2 meninas em Mantova em 2017, se não me engano, 2018. Elas contrataram uma assessoria e o cara ficou rodando. Inclusive, eu tenho um vídeo delas também, tem um depoimento aqui lá no nosso Instagram, depoimento, enfim. E ficou mastigando elas, já estava com 4 meses na Itália e ela bateu lá em casa um dia no Natal, desesperada, o que eu tive que fazer? Colocar elas, conversei com a minha esposa, vamos ajudar. Elas estavam trabalhando num bar. Não tinha mais dinheiro para voltar ao Brasil. O esposo de uma estava na Irlanda, já ilegal, só esperando o processo de uma ficar pronto. Porque ele já estava ilegal, o tempo de ser a polícia pegar ele na Irlanda. Então tinha muita coisa da vida da menina envolvida naquela cidadania italiana. Não era só uma cidadania. Além de ser um sonho, toda a vida dela estava ali. Ela vendeu o apartamento e o assessor deixou, né? Não fez. E aí eu peguei, fiz a residência, aí em 45 dias eu consegui concluir o processo das duas com o passaporte em mãos, né? Então ele não fez a residência, falava que dava para fazer o processo em residência. Então quando elas foram na minha casa, eu falei, pô, isso é mentira, isso não existe, tem que fazer residência. Aí eu me compadeci e fiz, né? Então é importante o quê? Código fiscal, fazer residência, esperar a passagem do vigile. E até nesse período aí deu mais ou menos quanto tempo? Ó, chegou na Itália com a pasta pronta, fez o código fiscal, fez a residência, passou o vigile. Qual que é a média de tempo aí? Porque depois que passa o vigile, a pessoa tem mais liberdade um pouco, Sim. né? Porque esse período após a chegada na Itália, você tem que ficar ali por conta do vigile, né? Sim. Então ele tem aquele horário que é o meio que horário comercial, então você pode sair de casa à noite ou de manhã cedinho. E na hora do almoço ali, mais ou menos. Mas o resto do dia você tem que ficar em casa esperando. Então, qual que é esse tempo, assim, até a pessoa ter essa liberdade, né? Existe um tempo determinado para o reconhecimento da cidadania italiana? Não. Pela lei anagráfica, a polícia ela tem de 40 a 45 dias de tempo para passar. De tempo. Olha só, 45 dias para fazer o acertamento. Ou seja, lá, quando você faz a residência, você já resulta residente ali. Mas no Anagra fica pendente
confirmação do vigile. Ou seja, a polícia precisa passar para que no sistema anagráfico conste que você realmente reside ali. Então, é obrigado que ele passe. Então, algumas assessorias dizem assim, olha, a gente tem processo com 16 dias agora há pouco tempo, no mesmo comune processos de 30, processos que levaram 45. Teve casos que a polícia passou no mesmo dia, que a polícia passou no outro dia, ou depois, no mesmo local, a polícia passou depois de uma semana, depois de 15 dias. A polícia municipal tem 45, 40 dias de tempo para poder passar na casa. O meu, se eu não me engano, acho que foram 27 dias que eles passaram ali. 27 dias, ou seja, é difícil a gente falar hoje de tempo, porque assim, ó... Mas essa média aí, né? Dá uma média de 30, né? 30 dias, tipo, nos comunes que a gente trabalha, no seu caso, aquele comune onde você ficou sem citar o nome, ele sempre passou nessa faixa de 25, 27, 28, né? Nunca levou um mês, sempre assim, no máximo 25. Outros comunes passam uma semana, 15 dias, depende da demanda da polícia, os dias da semana que a quantidade de residência. Então, aí você já conta que, por lei, 45 dias é só para passagem do vigílio. Ele pode passar em 30 dias, né? Então, assim... Então, quando a assessoria diz assim, olha, vem que o seu processo vai ficar pronto em uma semana, 100% de certeza... É treta. E outra coisa, tá? Não cai nessa ladainha que a minha assessora ela é advogada brasileira. A jurisprudência brasileira não vale nada na Itália. A grande parte dos clientes advogados que eu recebi foi para chão de fábrica. Então, advogado brasileiro não é reconhecido na Itália. Fachada. Mas tem um processo que eles fazem para poder trabalhar aqui ou tem que fazer universidade de novo? Tem que fazer universidade de novo. Não tem uma equivalência? Não tem. Portugal aceita. Né? Portugal fez uma parceria com o Brasil, aceita. Advogado brasileiro não é reconhecido na Itália. Chega aqui, tem que lavar prato, trabalhar em cozinha, ajudante de cozinheiro, vai começar a vida do zero. Então, tem muita gente que trabalha nesse negócio. Sempre quando a pessoa diz, porque meu advogado quem está montando minha parte é um advogado brasileiro. O que é que... A jurisprudência brasileira não tem nada a ver com a cidadania italiana. Então, a grande parte dos advogados do Brasil são especializados em ato civil, processo criminal. Ou seja, a faculdade brasileira não forma um especialista em cidadania italiana. Então, a grande parte não tem experiência. Ou seja, vende aquele marketing, tipo, sou advogado, mas não tem nada a ver. Né? E por isso que a gente tem tanta coisa. Então, eu já vi casos de a pessoa falar, a minha assessora é advogada no Brasil. Na Itália não é nada. Não tem reconhecimento nenhum, entendeu? E aí a pessoa começa, sou advogado no Brasil, chega aqui e não consegue fazer processo, não consegue dar entrada, não consegue, porque não tem que entender da lei italiana, ser formado, fazer jurisprudência italiana, tem que se formar aqui. Então, só para terminar a questão da residência, precisa esperar o tempo do vigile, né, para poder, enfim, fazer a conclusão, né, fazer todo o acertamento, né, anagráfico, como diz a lei. Então tá bom. Então, montou a pasta, chegou na Itália, código fiscal, residência, o vigile passou. E agora? O comune tem um tempo, né, de haver o procedimento também, né? Porque tem alguns comunes que podem aguardar primeiramente o vigile passar para depois dar início ao processo. Olha, primeiro eu vou esperar. Foi o meu caso. Seu caso, né? O oficial esperou o acertamento, a certeza que você realmente estava ali. Depois que o vigílio passou, ela fez o procedimento, né? Ela começou a prática do processo. Então, as pessoas elas precisam ter noção disso. Quando eu comecei a trabalhar, né, chegou uma época de cidadania italiana, que foi ali para 2017, né? Final de 2016, eu fiquei apavorado. Né? Por quê? Eu recebia muita gente e os clientes falavam assim para mim, poxa, eu chegou uma época que eu tinha 30 pessoas na Itália. Todo mundo falava, mas aquela assessoria lá, né, em Siracusa, tá fazendo processo em 15 dias. E eu ficava frustrado, porque os meus processos levavam 2, 3, 4 meses. E eu ficava triste, falei, o que eu faço? Brigava no comune, oprimia o comune. E aí eu fiquei naquela frustração. Antes que finalizasse o processo dos 30, a assessoria foi presa. E mais de 2.000 processos cancelados. Inclusive, um parente da minha esposa, que o primo dela, ficou na Alemanha até vencer a identidade e voltou ao Brasil, porque cancelaram o processo dele. Aí eu cheguei pro pessoal e falei, tá vendo, gente? E aí?
quer que eu devolva o dinheiro? Vai lá pra assessoria lá que leva 15 dias. Aí a experiência, o tempo, né? São 9 anos. O tempo de cidadania começou a me amadurecer, entendeu? Então as pessoas precisam entender que não existe mais esse santo milagreiro, né? Ah, a cidadania fica pronta. Eu tenho um processo do Marcelo, né? Que é um cantor evangélico, que por sorte ficou pronto em 16 dias, tipo 20 dias para você estar pronto. Tipo, o comune deu entrada na sexta-feira, eu pedi a residência, eu dei entrada na sexta, na terça eu fiz a residência, o Brasil já tinha respondido, ele já era italiano. Eu falei, poxa, ele já mandou o Brasil? Assim, não, a gente já estava com tempo, a gente já mandou o Brasil, a gente fez a residência. Pô, esse deu sorte, hein? Muita sorte, entendeu? Passou também o João Leno, que o processo dele, concluso, foram 20 dias, foram 11 dias, o consulado respondeu no mesmo dia, 11 dias já estava pronto, tipo, menos de 20 dias ele já estava com a identidade na mão. Então são casos, assim, raros que acontecem, mas é muita sorte. O policial passou no mesmo dia, eu fiz a residência de manhã, ele passou no mesmo dia, porque ele passou e disse, olha, eu tenho uma residência para fazer lá do lado da casa dele, já vou aproveitar e passou lá. Passou lá no mesmo dia, a mulher, no outro dia, recebeu o tratamento do vídeo, mandou pro Brasil, o Brasil respondeu no mesmo dia. Então foi um processo assim de uma semana. Então são casos que acontecem, mas eu não posso vender esse serviço, entendeu? Dizer, ó, venha porque uma semana vai ficar pronto teu também. Por quê? Isso aí é a exceção da exceção, né? O consulado, ele tem um tempo para poder responder a não renúncia, né? Porque o que acontece? Fez a residência, o comune analisou a documentação e diz assim, ó, seguinte, analisei, tá tudo ok, vou mandar pro Brasil. Ela faz um e-mail, chamado PEC, Posta Eletrônica Certificata, manda pro Brasil e espera que alguém do consulado abra esse e-mail. Então não existe um tempo tão determinado. E para que serve esse e-mail? Explica aí. É a conhecida não renúncia. Ou seja, o que é importante para o comune? Que nenhum... É tão bobo isso, mas faz sentido, né? Para o sábado italiano. Que nenhum dos integrantes dessa árvore genealógica do italiano até chegou a requerente, que ninguém tenha negado a cidadania italiana. Então, o que é que o Estado entende? Que alguém pode ir lá no consulado e dizer, ó, a partir de hoje, eu não quero ser italiano, eu odeio Itália. Acabou. E abre mão da cidadania, abre mão do passaporte, deixa de ser italiano e, no caso, viraria 100% brasileiro. Então, a questão é... Que é raríssimo, né? Nunca aconteceu comigo. Já ouvi... Ninguém tá nem aí pra isso, na verdade, naquela época lá. Se nem escreveu o nome direito no papel, eles escreviam, o que vai ter é erro. Né? O pessoal nem sabia que tinha consulado naquela época no Brasil. Existia hoje tá mais avançado, mas, pô, naquela época, né, 1980... Né? No meu caso, 1880. 1880, né? A gente tem casos de 1860, né? 1857, que a gente já vai lá para as igrejas que não tinha nem Stato Civil na Itália. Tem regiões que nem regiões tipo Belluno, algumas partes de Belluno, Lombardo, Vêneto, nem fazia parte da Itália, do Reino Itália. Então, por isso que a gente tem algumas observações ali, porque quando o cara nasceu, o cara era da Áustria. Né? Que fica em divisa aqui, né? O Império Austríaco, né? Húngaro austríaco, ou seja, ele não era italiano, né? Nasceu, então assim, tem pessoas que nasceram lá atrás, quando emigraram ao Brasil, quem é que ia no consulado dizer eu não quero ser mais italiano? Claro. Primeiro que já eles queriam trabalhar, eles queriam retomar a vida. Mas faz parte do sistema italiano fazer essa verifica para saber se alguém negou a cidadania italiana. É algo tão simples, mas que às vezes o consulado leva 40 dias para responder. E aí, o que você vai fazer? Você vai ligar para o consulado? Eles não atendem. Você vai pagar o cônsul? Vai pagar o cônsul? Não existe isso. Precisa esperar o consulado responder. Então, é praticamente impossível você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha... O que a gente fala, gente, a grande parte do nosso processo leva de 3 a 4 meses. Essa é a previsão. Tem de 16, tem que ficar pronto em 2 dias, mas assim, teve um caso do comune que esse e-mail foi enviado para Curitiba. Foi esse Marcelo, que eu falei que mandou tipo numa sexta e responderam no outro dia, tipo, mandou numa quinta e respondeu na sexta. A gente fez a residência dele na terça, já tinha respondido. E o mesmo, que era amigo dele, que era o Edson, que ficou na mesma casa, o consulado levou tipo uns 40, 45 dias para responder. Entendeu? Como é que você explica isso? E beleza, depois que o consulado responde, tá lá, ninguém abriu mão da cidadania,
automaticamente, quando a Comune aqui na Itália recebe esse e-mail, a pessoa vira italiana, né? Então, aí vem a parte da transcrição, né? Porque o Comune recebe a negativa, que é chamada de negativa, né? O consulado responde, dizendo, olha, ninguém negou, né? A gente chama de negativa. A gente faz a demanda, que é um pedido formal com uma marca de valor de 16 euros, já é o Comune. E você pode, alguns comunes pedem para fazer no final, outros já fazem no início. Essa demanda vai para, né, vai para o prefeito. O prefeito autoriza o Staff Civil a transcrever. E aí o oficial vai transcrever a sua certidão com a sua para italiano. Uma vez, há muito tempo atrás, os oficiais precisavam transcrever tudo. Hoje já não. Ele só tem que transcrever o do requerente, então a sua. Então ele transcreveu a sua certidão para italiano e faz atualização no sistema anagráfico da cidadania italiana para italiana, da sua cidadania brasileira para italiana. Aí sim você pode ir lá e solicitar a carteira de identidade italiana. Carteira de identidade na mão, já pode morar onde quiser na Europa, trabalhar onde quiser na Europa, já vira um cidadão europeu. Vai para Dinamarca, vai para Irlanda, pode ir para Finlândia e ser tratado como europeu, né? Ou fica aqui na Itália também. Ou fica na Itália, que é um lugar... Eu moro na Itália, então é um lugar maravilhoso, né? E depois, para pegar o passaporte, como que funciona? Bom, porque é o interesse da maioria das pessoas de ter o passaporte, né? Para ter a liberdade geográfica de, eu não sei, acho que são cento e tal países, né? Que você pode, 140, 150 países, você pode entrar sem Hoje visto, passa né? de 170 países, 170, né? O passaporte italiano é o segundo melhor do mundo já. Era o terceiro, hoje é o segundo melhor do mundo. Então, assim, o passaporte hoje na Itália, a gente tem uma crise, né? De pedidos. Então, demora. O meu tá demorando 3 meses. 3 meses. Agora na segunda-feira, mas demorou. E deixar bem claro que o nosso contrato não estava incluso o passaporte, né? Foi algo que você depois pediu, não foi? Foi. E a gente acabou, não, vamos fazer. Se estava em Portugal, pô, me dá uma mão, a gente, né? A gente tá fazendo. Mas assim, demora 3 meses, que é o seu caso, 3 meses. Então, quem geralmente... grande parte... Existe sim o passaporte de emergência, que é o mesmo passaporte, mas a gente precisa justificar a costura que você precisa viajar, você precisa ter um emprego, comprovar que você precisa viajar, que já tem passagem comprada, daí eles conseguem dar uma mãozinha ali, ó, vem semana que vem, eu tenho desistência, eles encaixam, entendeu? Ah, mas o passaporte de emergência é igual ao do Brasil, dura só 1 ano, 2 anos. Não, passaporte de emergência na Itália ele é normal. Ele vai durar os 10 anos. Né? A costura realmente consegue encaixar numa desistência, alguém que desistiu, entendeu? Sim. Mas assim, demora. Então hoje, a minha assessoria, a gente prefere não incluir isso. Né? Ó, gente, se a gente terminou o processo, a gente conversa. Se a gente vê que o tempo, a gente conseguir encaixar, conseguir uma emergência, a gente dá uma mão. Mas não é nem viável para o cliente, também não é viável para a gente ter mais uma pessoa por mais 3 meses, 4 meses na Itália para fazer o passaporte. Mas eu vejo que quem chega aqui, tirou a cidadania, existe praticamente 2 grupos, né? Que é quem vai voltar para o Brasil, Sim. faz o passaporte lá, e quem vai ficar aqui na Itália, se a pessoa, ou em algum outro país da Europa, se a pessoa for residir aqui, ela não tem uma pressa absoluta para ter o passaporte, né? Ou ela vai estar trabalhando, vai estar fazendo a vida dela ali e tudo mais, ou vai voltar para o Brasil. Ou faz a residência aérea, né? Faz a AIRE, né? Explica o que é a AIRE. Eu tenho clientes que viajaram para a Alemanha para trabalhar, porque a grande parte vão para a Alemanha. Para quem não sabe, a Alemanha hoje, assim, você trabalha e você não paga aluguel, não paga comida e você recebe, inicialmente, tem lugares que pagam 1.600 euros, né? 1.800, depende, 1.300, mas livre de tudo. Então é interessante. Então, todo mundo vai para a Alemanha, grande parte vai para a Alemanha. Chegando na Alemanha, vamos supor um Hamburgo. Né? Você chega em Hamburgo, você vê qual é o consulado, né? Faz um pedido online, leva 10 minutos, né? E comunica ao consulado que você trabalha ali, alega o contrato de trabalho, a certidão que a gente dá, né? No final do processo é transcrita para italiano. E o consulado vai mandar um e-mail para o Comune dizendo assim, ó, Comune, o Matheus está aqui na Alemanha, está residente aqui. Vamos jogar a residência dele para cá, né? O oficial do Comune transfere para lá, no sistema anagráfico, a sua residência. Eu tenho clientes que foi
transferidos já para o consulado, que, tipo assim, questão de semanas eles fizeram passaporte diretamente na Alemanha, italiano. Então, basicamente, o AIRE é você comunicar ao Estado italiano que você está residindo em um outro país que não seja a Itália. E isso vale para todos os países do mundo, né? Você mudar para a Austrália, Estados Unidos, qualquer que seja. Inclusive, se voltar para o Brasil, você tem que fazer um AIRE no Brasil para avisar que você está morando lá, né? Porque o termo é italiano que sono residente all'estero. O termo AIRE, né? Ou seja, italianos que moram no exterior. Então, pela lei italiana, quando você sai de uma casa e você sabe que você vai embora, você tem 30 dias de tempo, você pode até ser multado, né? Quando alguém não faz a residência, além de ser um grande, principalmente quem faz a cidadania italiana não faz a residência AIRE, além de ser uma grande falta de respeito, a residência pode ser cancelada por irreperibilità. Ou seja, qual que é a tradução disso? A tradução é ser irrepelível. Ninguém sabe onde você tá. Né? Um exemplo, eu tô te procurando, não tô achando. Falou, Matheus é irrepelível. Sumiu. Ninguém acha esse cara. Desapareceu. Então, quando você consta como irrepelível no sistema italiano, eles cancelam por irrepelibilità. Ou seja, se você quiser voltar para esse comune, eles podem optar e não te dar mais a residência. O comune pode fazer isso. Como residente, eu não te quero mais. Você viajou, você não. Existem sanções. Claro que os comunes procuram não. Os comunes que eu conheço, o oficial não vai até o fim, entendeu? Enfim, eles cancelam por irrepelibilidade, mas você fica sujo no sistema, entendeu? Você não consegue voltar. Se você perdeu o seu passaporte italiano, você não consegue renovar em lugar nenhum. Se você perdeu a sua identidade italiana e vir para a Itália, eu perdi o sistema, o comune. Onde é que você é residente? Aí você tem que alugar uma casa, fazer residência tudo de novo, esperar a passagem do vídeo para depois voltar a ter residência na Itália de novo. O processo inteiro, basicamente. É um trabalhão. Então, é realmente obrigatório a residência AIRE. Renato, para finalizar, resume para a galera, de bate-pronto, toda a linha do processo. Montagem de pasta no Brasil, análise da documentação. Não vim para a Itália sem uma análise de uma pessoa que entende. Chegou na Itália, código fiscal, apresentar a documentação no comune, após a aprovação do oficial, fazer a residência, aguardar a passagem do vigile, depois que o vigile passa, aguardar a conclusão do processo, fazer a demanda, que é um pedido que precisa ser feito, e pegar a identidade italiana. E muita paciência, gente. Venha preparados, porque a gente tem casos de clientes que vêm não preparados. Às vezes o oficial sai de férias, como aconteceu com o comune agora, que o oficial casou, tirou um mês de férias. Às vezes o oficial fica doente e não tem ninguém para se substituir, atrasa um mês, atrasa 45 dias, e aí as pessoas acabam ficando naquele desespero. Entendam que o reconhecimento da cidadania italiana não é uma partida de futebol. Você está tendo uma nova cidadania italiana em meses. Tem pessoas que estão na Itália há 10 anos, como chineses, como marroquinos, que não estão conseguindo. Então, vocês vão conseguir isso em meses. Então, é muito importante, para finalizar, que vocês estão contratando uma assessoria para quem quiser contratar, né? Ou se não, deixando já uma aberta, a gente vai estar abrindo curso para assessores aqui, que eu vou estar revelando tudo. Comunes bons, comunes, né, ruins, como fazer, tudo que precisa para montar pasta no Brasil. Também deixando aqui um convite, se você gostou desse podcast, clique embaixo do link aqui, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário que a gente pode estar usando, né? As dúvidas para um próximo podcast. Isso que eu ia falar. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai responder vocês, tá bom? O Renato vai responder no caso. Então é isso, gente. Muita paciência, venham preparados e procurem aprender, né? Infelizmente eu tenho que falar isso. Quem procura aprender sozinho ainda corre o risco de errar. Eu tenho a história de um amigo meu que veio pra cá fazer sozinho. Eu falei pra ele, contrata uma assessoria, mas vai ficar pro próximo podcast. Gente, abração, muito obrigado. Até o próximo podcast. Tchau, Valeu, tchau. Galera, abraço.